Queridos, deixa eu ajustar aqui para a gente poder continuar nosso curso, né? E hoje nós vamos falar sobre como organizar seu material de leitura. Vou só ajustar isso aqui. Como organizar o seu material de leitura, né? Nós sabemos que existe aí uma certa necessidade. Eu sei que antes eu tinha uma mente diferente em relação a como eu organizava a minha leitura, né? Eu imaginava que você deveria começar ali no início e ir, né? Ir lendo o material até o fim. Só que, quando você faz isso, né? Logicamente, eu estou falando de matérias que não necessitam de uma conexão, de uma sequência lógica, como, por exemplo, matemática não tem como. Você tem que pegar do início e ir, né? Porque uma matéria complementa a outra, um tema complementa o outro. Não tem como você chegar lá na equação de terceiro grau sem antes aprender lá atrás adição, subtração, né? E outras coisas mais, tá? Raiz quadrada e etc. Português também não tem como você fazer essa quebra, porque português você precisa da gramática, você precisa dos preceitos iniciais para poder ir, né, quando chegar lá em período composto, né? Quando chegar em período composto, você precisa ter uma noção do período simples, como que faz, como é, noção, né, de natureza das classes das palavras, tá? Então não tem como pular. Mas informática tem como você fazer essa quebra. Matérias de direito tem como você fazer essa quebra, tá bom? Então, essas matérias que não necessitam de uma sequência lógica, né? O termo posterior não precisa do conhecimento do termo anterior, tá ok? Então, eu vou mostrar para vocês como você pode fazer com os seus, com os seus com o seu material de estudo, seu material de estudo tanto impresso como o seu material de estudo é, digital, tá? Eu vou ensinar vocês aqui, primeiro, a montar o seu VADMEC dentro do seu computador. Se você tem um VADMEC físico, não tem problema, vou mostrar como faz também aqui no material físico, tá? Indico para vocês esse VADMEC muito bom da Saraiva, tá? Eu sempre usei materiais da Saraiva, você pode ver aqui, ó, aqui em cima é material da Saraiva, aqui também é material da Saraiva. Então eu gosto muito da forma como eles fazem as remissões, as divisões aqui do texto. Mas vou falar primeiro aqui como você faz para poder montar o seu vadimeco, tá? Vou mostrar para vocês aqui o meu vadimeco. O que é o meu vadimeco? São todas as leis que eu utilizo, né? Todo o material que eu utilizo, tudo aquilo que eu utilizo para poder estudar, tá bom? Então, veja bem, eu vou abrir aqui uma pasta só para a gente poder, um navegador, só para a gente poder exemplificar, mas antes eu vou mostrar a você aqui a minha pasta de estudos que tem aqui todo o material que eu utilizo, tá? No meu dia a dia de estudo. Então, aqui os boletos pendentes são boletos de inscrições que eu ainda não paguei para poder fazer os concursos, né? Então, eu guardo aqui, né? Tem uma planilha de inscrições para organizar as datas de provas, banca, etc. Mas aqui vem, tá vendo? Código do consumidor, criminologia, direito
direito administrativo, direito civil, direito constitucional. Então, eu tenho uma pasta para cada matéria. Vou pegar aqui uma pasta de direito penal para vocês verem. Dentro dessa pasta, eu tenho o Código Penal, eu tenho mapas mentais, eu tenho aquele resumo de questões que eu já falei para vocês, expliquei, e tenho aqui também o Código Penal no Word, tá? Eu tenho o Código Penal no Word e tem algumas doutrinas que eu vou anotando aqui e vou adicionando pasta da forma que eu vou crescendo nos estudos e os arquivos que eu acredito necessários, tá? Então, quando você abre aqui o Código Penal, deixa eu puxar ele aqui, esperar ele abrir. Quando você abre aqui o Código Penal, vou abrir. Peraí, que deu alguma coisa errada aqui. Código Penal. Então, quando você abre aqui o Código Penal, veja bem, eu tenho aqui o Código Penal todo que você precisa. Como eu faço isso? Eu venho aqui, vou fechar para vocês verem. Eu venho aqui, digito Código Penal, Planalto. Já está até aqui, ó. Código Penal, Planalto. E aí você vai ter o Código Penal aqui, todo o Código Penal atualizado. O bom de fazer isso é que você pega um material atualizado. Por exemplo, esse vadimeco aqui meu, ele é de 2023, 35ª edição. Então, ele está atualizado, né, até o final de 2022, pelo que eu estou vendo aqui, olha. Pelo que eu estou vendo aqui, 2022. Entretanto, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá vendo que ele é um VADMEC de 2023, mas está atualizado com leis até de 2022. Então, é um material que está desatualizado, eu preciso atualizar. Então, como que eu faço? Eu não vou ficar comprando todo ano, né, um VADMEC. Eu, então, vou fazer o seguinte, vou pegar esse VADMEC aqui, por exemplo, deixa eu só conferir uma coisa aqui. Olha só, tá vendo? Tem uma atualização aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já estamos em 2024, né? Janeiro de 2024. Olha, tem uma atualização de janeiro de 2024, né? Que é para o crime de homicídio. Olha, tem uma atualização aqui de 2 terços se o crime for praticado em instituição de educação básica pública ou privada. Então, contra menor, né? Pena de homicídio contra menor aumenta aí 2 terços. Esse Redmac com certeza não tem essa atualização. Ele não tem isso. Porque essa atualização é de 2023, ele está atualizado aqui até 2022. Então, veja bem, não compensa você ter um material impresso como este. Não compensa, porque todo ano você vai estar desatualizado. Então, você pega aqui, você pega lá no Planalto, dá um Ctrl A, o Ctrl A, todo o material já está selecionado, dá um Ctrl C, vem aqui na sua página de Word, vem na sua página de Word, abre um documento em branco e cola, Ctrl V. Pronto, eu tenho um Código Penal atualizado. Eu vou e salvar na minha pasta de estudos. Deixa eu só organizar isso aqui. Vou na minha pasta de estudos,
crio uma pasta dentro da minha pasta de estudos de direito penal. Se não tivesse, eu vim aqui e criar, mas como eu já tenho, né? Direito penal e salvo, tá? Vou cancelar porque eu já tenho, né? Mas vamos supor que você é, já tenha esse arquivo. Como eu faço para poder atualizar? Deixa eu só, pessoal, está muita pasta aqui aberta. Como que eu faço para atualizar, né, os arquivos de lei que eu vou salvando nesse processo? Vou no site do Planalto, Ctrl A, Ctrl C, abro uma página de Word e dou um Ctrl V. Eu venho aqui na minha pasta de... Eu abro o meu arquivo, né? Como eu devo atualizar. Então, você pode atualizar todo mês, vai dar muito trabalho, mas todo ano, né? Vamos deixar aí, todo mês de janeiro você tem que vir aqui no seu material e atualizá-lo, tá? Aí eu vou, né? Vamos supor que você também está vendo aí, está estudando, vê uma notícia que, olha, saiu uma lei nova que atualizou o Código Penal, tal artigo do Código Penal. Você vai lá no site do Planalto, dá um Ctrl F, dá um Ctrl F e faz a busca 2024. Então vai aparecer tudo o que aconteceu em 2024, porque vem aqui sempre que, olha, no final do texto, da redação do texto, do dispositivo, vem falando quando foi alterado, por qual lei foi alterado e o ano. Então, quando você digitar 2024, já vai aparecer, tá? Então, vamos supor que eu estou em janeiro de 2025. Eu vou abrir uma nova janela, vou buscar Código Penal, fazendo Código Penal como exemplo, tá? Dá para você fazer em todas as leis que o seu edital exige, que o seu concurso exige. Dou um Ctrl F, 2024. Eu tenho 7, olha lá em cima, olha aqui. Eu tenho 7 atualizações. Tem essa daqui do homicídio, tem essa daqui do induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, alterou, aplica-se a pena em dobro se o autor é líder, né, coordenador e administrador de grupo, de comunidade, de rede virtual, ou por estes é responsável, tá? Aplicar a pena em dobro. Também intimidação sistemática, né? Isso aqui é dispositivo novo, bullying, né? Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, atualização de 2024, multa se a conduta não constituir crime mais grave. Multa, cyberbullying, intimidação sistemática virtual, reclusão de 2 a 4 anos. Atualizações aqui do Código Penal de 2024, né? São essas as atualizações. Você vem, então vamos pegar aqui esse de homicídio, vou pegar esse aqui de homicídio, né, que está lá no parágrafo 2, segundo B. Vou no meu material, dou um Ctrl L, artigo 121, matar alguém. Segundo A, segundo B. E vou adicionar aqui o inciso terceiro, que foi o acrescentado, né? Pronto. Vou lá de novo no site do Planalto. Qual é a segunda alteração? Que é a do suicídio, né? Ou mutilação. Acrescentou o parágrafo 5º. Parece que alterou, né? O parágrafo 5º.
Vamos lá no aqui perto. Intimidação. Vamos ver o parágrafo 5º aqui, o que fala. Aumente-se a pena até a metade. Então, alterou. Agora é em dobro, né? Se for líder, passou a ser em dobro. É o que alterou aqui. Eu vou colocar, até grifar aqui o que foi alterado. Então, isso pode cair na sua prova, essa alteração, né? Essa alteração pode cair na sua prova, tá bom? Então, vou até colocar aqui uma observação, 2024. Vamos lá na próxima. Então, vamos supor, eu estou aqui em 2025, sei lá, 2 de janeiro de 2024. Estou fazendo as minhas alterações, atualização do meu material. Então, esse aqui é um artigo novo, 146A. Eu vou aqui copiar tudo, que são as alterações. 146, venho aqui no meu material, né? 146. Constrangimento ilegal. E vou adicionar aqui 146A. Né? Então, tá vendo? Agora foi adicionado lá. 146A. Crime novo. Bullying. Multa, pena de multa. Esse é um preceito muito importante, tá? O preceito secundário geralmente cai muito em prova. Preceito secundário. Cyberbullying, que é o bullying que acontece na internet, né? Olha aqui, gravado online, né? Então, a reclusão de 2 a 4 anos. Importante. O outro, né, não tem reclusão de 2 a 4 anos. Quando se faz na internet, ele é mais grave, porque ele tem um alcance muito maior, né? Um prejuízo muito maior. Vou aqui fazer um reforço, porque é de 2024. Ok. Pronto. Foi até bom que meu código não estava atualizado nessas informações. Então, meu código penal está atualizado. Ótimo. Agora, pessoal, vou ensinar para vocês o seguinte: como você vai fazer para ler, né? Como eu faço para ler, né? Logicamente, você que tem matérias de direito no seu concurso, você precisa priorizar muito a leitura da lei, tá? Repetidamente você precisa ler a lei. Deixa eu só ajustar isso aqui, gente. Aqui a gente faz ao vivo, né, companheiro? Veja bem, como eu faço para ler um livro de 1.000 páginas? Como eu faço para ler uma lei de 1.000 artigos? Você precisa quebrar. Você precisa quebrar. O que é isso, quebrar? Você precisa dividir a leitura. Você não pode começar no artigo primeiro e ir lendo até o último. Por quê? Vai demorar muito para você chegar no último e ter uma noção daquela informação. Então, não adianta nada você ficar só nos primeiros artigos. Aí chega o dia da prova, você não tem o conhecimento do final, né, da matéria. Então, é mais interessante que você erga o seu conhecimento como uma casa. Que você construa o seu conhecimento como uma casa. Então, vamos supor que você tem um material físico. Então, vocês já viram lá, né, que eu tenho uma pastinha para cada matéria e cada lei, né? E também tem uma pastinha para português, tem uma pastinha para constitucional, para tudo.
Vamos supor que você vai ler aqui Direito Constitucional, né? É uma lei fundamental que todos precisam ter conhecimento, até mesmo como cidadão. Então, eu tenho aqui, né, Constituição Federal, aqui. Eu preciso ler a Constituição Federal. Eu vou ler a Constituição Federal do artigo 1º até o artigo 232, na sequência direto? Não. Por quê? Porque senão, quando você chegar em 3 meses, você ainda está no começo. Então, o que você vai fazer? Você vai quebrar em partes, né? Ou módulos, eu chamo de partes. Você vai pegar a sua Constituição e vai quebrá-la em partes. Olha só, parte 1, coloquei aí parte 1, do artigo 1º até o artigo 17. Parte 2, do artigo 18, é isso mesmo, do artigo 18 até o artigo 43. Parte 3, dividi ela em partes. Entendeu? Então, o que eu faço? Caiu lá no meu cronograma, Direito Constitucional. Começo na parte 1. Leio. Marco aonde eu parei, né? Vou grifando aonde eu parei, tá? Vou mostrar também aqui no livro, para vocês entenderem melhor ainda. Faço aquela gravação onde eu parei e eu continuo. Depois, quando voltar numa outra oportunidade e cair constitucional de novo, eu já vou na parte 2. Esquece a parte 1. Quando eu for na parte, caiu constitucional novamente depois em uma oportunidade futura. Parte 3, parte 4, parte 5, né? Não divida em muitas partes, não, senão você vai custar voltar. Mas até umas 5, se for muito grande, 5, 6 partes, né? É aconselhável, né? Quanto menor a quantidade de partes, é melhor, porque você volta constantemente naquela questão. Então, quando eu, por exemplo, completei um ciclo de partes, li a parte 1, parte 2, parte 3, o início da parte 1, parte 2, parte 3. Vou voltar de novo na parte 1. Só que quando eu voltar na parte 1, eu tendo um problema aqui com a minha luz, gente. Isso. Problema de energia vem aqui. Desculpa, viu, gente? Porque a luz apagou, fica ruim para vocês aí a imagem. Então, quando eu voltar na parte 1 novamente, eu vou fazer uma revisão das minhas marcações. Olha só que legal. Vou fazer uma revisão das minhas marcações e vou continuar de onde eu parei. Olha só, eu estou aproveitando e revisando o material. Revisão faz parte do nosso método de estudos. E vou avançar no parte 1. Acabou o horário? Beleza. Numa outra oportunidade, vou revisar as minhas marcações da parte 2 e vou avançando. Mesma coisa na parte 3, mesma coisa na parte 4. Entendeu? Olha só. Vou pegar um livro aqui, vou pegar esse aqui de Direito Penal. Tá aqui. Esse livro de Direito Penal. São 3 livros. Só que cada livro é quase 1000 páginas. Esse aqui tem muitas páginas. Mais de 1000 páginas. Então, eu venho aqui no livro físico, ó. Olha só. Aí eu dividi esse livro em 4 partes. Né? Então, eu já li esse livro aqui, olha, já comecei a ler nas 4 partes. Na parte 1, você está vendo aí? Na parte 1, eu gravei ali o que eu já li, olha.
Então, aqui na parte 1, quando eu voltar na parte 1, vamos lá. Vamos abrir aqui a parte 1. Eu venho na parte 1, leio os títulos, venho lendo as minhas marcações como revisão. Venho lendo as minhas marcações, títulos e marcações. Quadros, se tiver quadros, porque quadros são importantes, são fáceis de memorizar. Vejo os quadros, vejo as minhas marcações, não leio o texto completo. Faço uma revisão, né? E aí continuo de onde eu parei. Deu para você entender? Da mesma forma que eu faço no material físico, eu faço no material que está no meu computador. Quer ver? Olha o Código Penal aqui novamente. Olha lá em cima no Código Penal. Está dividido. Ah, eu não compartilhei a página. Espera aí, deixa eu compartilhar. Vocês não estão vendo. Daí, agora vocês estão vendo. Código Penal. Ah, não. Aqui é a página do Planalto. Deixa eu fechar. Vou lá na minha pasta, abro o Código Penal e está aqui o meu Código Penal. Eu vim aqui, olha, veja só. Eu venho aqui e divido o Código Penal da forma que eu divido no físico. P1, artigo 1 a 120. P2, 121 a 196. P3, 197 a 288. E P4, 288. Assim, eu vou construindo conhecimento de uma forma igualitária. Eu vou construindo a casa. Você não constrói uma parede primeiro toda quando você constrói uma casa. Não, você vai erguendo as paredes, porque uma entrelaça na outra. Uma depende da outra e você vai, né, como um caixote, né? Você vai constrói o seu conhecimento. Então, eu estou aqui, olha, na leitura, o Código Penal eu já li, já todo, já, mas dá para vocês entenderem, olha só. Então, eu parei aqui no P3. Eu vou pegar na minha marcação e vou levar para o P4, porque hoje eu vou ler P4. 200, artigo 289. Dou um Ctrl L para fazer a busca. Artigo 289. Então, eu tenho que iniciar a leitura do P4. Está aqui marcada, tá vendo? Eu poderia dar um Ctrl L e escrever P4. Eu já faço alteração aqui para revisão, porque que a partir da próxima leitura, eu vou começar daqui desse marco do P4, 289, como revisão. E aí, depois, vamos supor que eu estou lendo aqui, lendo as minhas marcações, lendo os títulos, e aí, vamos supor que eu, depois do meu cronômetro despertar, parei aqui no peculato. Vou inserir aqui a marcação, vou lá em formas, né? E escrevo leitura P4. Por que que eu escrevo? Porque quando eu voltar, aí salva, não esquece de salvar, tá, gente? Vou fechar. Quando eu voltar, eu vou precisar, deixa eu só ajustar aqui. Eu vou precisar de saber aonde eu parei, onde eu devo começar a revisão e onde eu devo começar a leitura, tá? Então, tá lá no P4, né? Vamos supor que eu dei a volta toda novamente, fui no P1, fui no P2, fui no P3, estou no P4 de novo. Eu dou aqui um Ctrl L, escrevo P4. Ele vai achar aqui no cantinho todas os P4 que tem, tá vendo? Tem o P4 aqui, que é esse que está aqui, e tem o P4 revisão, que vai estar lá no artigo 289, é onde eu vou iniciar minha leitura de hoje. E tem o P4 leitura, que é de onde eu vou começar a leitura. Então,
Existe uma marcação para início de revisão e existe uma marcação para continuação de leitura. Então, eu venho aqui e jogo revisão, vou continuar a leitura. Vou continuar a leitura. A revisão, né? Revisão das marcações, dos títulos, títulos, marcações, títulos, marcações, títulos, marcações. Às vezes eu coloco uma citação de jurisprudência importante, eu leio também, tá? Até chegar no meu ponto de marcação de leitura. Onde está o meu ponto de marcação de leitura? Chegou. É esse aqui. Tá vendo? Se você quiser até colocar de uma outra cor aqui, né? A leitura. Pronto. Tiro a marcação e continuo a leitura. Agora uma leitura detalhada. Como se eu estivesse lendo a primeira vez. Tá? Da mesma forma, você vai fazer quando você terminar todo o seu Código Penal. Vai seguir o mesmo método. Uma marcação para revisão da parte e uma marcação para a leitura. Dessa forma, pessoal, você vai construir um conhecimento de todas as partes ao mesmo tempo. É melhor você chegar numa prova, é melhor você chegar numa prova e ter uma noção de tudo que cai, do que você chegar na prova e não fazer ideia do que cai. Porque quando você chega com a noção do que é mais fácil você acertar por eliminação, por exemplo, tá? Então, quando você vai construindo o conhecimento dessa forma, veja nos livros, né? Nos livros de penal, dá para você fazer isso, porque muitas vezes os conceitos não dependem um do outro. Então, você vai construindo. Eu vou construir capítulo 1, capítulo 10, né? Outra coisa importante. Deixa eu pegar um outro livro de modelo aqui. Esse livro tributário que eu estou lendo agora. Olha só. Aqui, olha, livro tributário, olha. Mesma coisa. P1, P2, P3, P4, até P6. Eu já passei uma vez em todos. Então, quando tá aqui, ó, no capítulo primeiro, tá vendo? Eu fiz as marcações, olha lá. Então, quando eu volto de novo no capítulo primeiro, como eu quero construir um conhecimento de forma igualitária, eu vou no capítulo primeiro, eu vou aqui no capítulo primeiro e já leio na parte, né, primeira, e já começa a ler o capítulo 2. Quando eu voltar novamente no P1, parte 1, eu já venho aqui, já é parte 2. Então, quando eu voltar de novo no P1, eu volto no capítulo 1, faço a revisão, vou lá, faço a revisão e continuo a leitura. Né? Depois que eu der a volta de novo, eu volto no P1, venho no capítulo 2, faço a revisão do que eu já li e continuo a leitura. Da mesma forma, eu faço nas outras partes. Porque eu vou construir, eu quero que você tenha essa noção, eu quero que você tenha essa visão. Eu vou construir o conhecimento de forma igualitária. Eu vou erguer a construção, as paredes da minha aprovação, né? A construção de forma igualitária. Espero que você tenha entendido. Assim eu faço para todos os arquivos virtuais que eu tenho, né? Os arquivos aqui em Word que eu tenho, né? Eu faço essa leitura e, por incrível que pareça, né? Você pode não estar entendendo, assista essa aula mais vezes. Isso vai te ajudar a desenvolver uma leitura interessante, porque você não fica no mesmo capítulo, né, enfadonho o tempo todo, né? Ao mesmo tempo que eu estou lendo, ao mesmo tempo que estou lendo crimes contra a vida, eu estou lendo lá crimes contra o Estado Democrático de Direito, porque eu dividi em partes, eu estou erguendo em partes.
Então, pessoal, hoje eu ensinei vocês a como montar, né, o seu VADMEC no seu computador, né? Ensinei também como você quebrar a leitura dos seus arquivos de uma forma que você cresça, de uma forma que você construa o conhecimento, né, de forma nivelada, tá? É muito mais interessante para o seu cérebro, porque você não vai ficar numa mesma coisa há muito tempo, e muito mais eficiente para o conhecimento, porque você constrói o nosso cérebro funciona por ligações. Então, quando você vai lendo um conceito, lê o outro, você vê que tudo interliga, então você vai crescer no conhecimento, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mande na comunidade, que nós vamos juntos, tá? Tirando as suas dúvidas, esclarecendo os pontos, nós vamos juntos até a sua aprovação. Abraço.